sou Eliane Jaqueline Metzner, eu sou planejadora financeira CFP pela Planejar, Instituto Brasileiro de Planejadores Financeiros. E o nosso quadro aqui é Certificações Ambima, Dicas da Jaque, Jaque sou eu. Nesse quadro a gente fala sobre as PQPs, para a questão de prova. Eu dou aula em vários estados do país e eu tenho muitos alunos, e esses alunos, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos online, eles trazem as questões que estão caindo na prova. E essas questões são o fruto, são a matéria-prima desse quadro, onde a gente vai discutir as questões que estão caindo na prova. Não se inscreveu no canal ainda? Clique aqui embaixo, inscreva-se, também clique no sininho para você receber os nossos conteúdos em primeira mão. Assim você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Vamos lá ao nosso PQP de hoje, vamos falar sobre risco. Vamos lá. O risco está presente. Opção A, em todos os ativos, em maior ou menor grau. B, exclusivamente em ativos de longo prazo. C, apenas em ativos de baixa liquidez, ou D, somente em ativos de renda variável. Vamos lá então. Risco, ele não consigo eliminar. O risco eu consigo diversificar ou eu consigo reduzir. Pensando dessa forma, agora ao olhar as alternativas, a gente já sabe mais ou menos qual é, né? Risco eu tenho em todos os ativos. Vamos responder de baixo para cima para ficar mais legal? A opção D diz que somente em ativos de renda variável, mas em ativos de renda fixa eu também tenho risco. Por exemplo, eu vou comprar uma debênture, a empresa quebra. Pronto, o risco de crédito eu tenho lá. Risco de liquidez, eu tenho um ativo com vencimento em 2040. Eu vou ter risco de liquidez, pode ser que eu tenha dificuldade de vender. As negociações em bolsa servem para mitigar esse risco, ou seja, mitiga o risco de liquidez, porque lá na bolsa o investidor consegue vender para outro investidor no mercado secundário. Então, não é somente em renda variável, também é em renda fixa. Apenas em ativos de baixa liquidez, o risco de liquidez, em ativos de baixa liquidez eu tenho mais, mas e o risco de mercado? E o risco de crédito? Ah, então não é só em ativos de baixa liquidez. Ativos de alta liquidez pode ter outros tipos de risco. Também não é. Essa não é, essa não é. Exclusivamente em ativos de longo prazo? Não, ativos de curto prazo também, porque eu tenho os meus três tipos de risco. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. E na CPA 20 ainda tem o risco legal e o risco de imagem. Então, a palavra exclusivamente está errada. A letra A diz em todas as classes de ativo em menor ou maior grau. Ok, essa aqui está certa. Mas já que não tem ativos de menos risco, por exemplo, título público não é um ativo livre de risco? Então não seria todos os ativos? Calma, título público é ativo livre de risco de crédito. A liquidez, ele não tem muito risco que eu consigo negociar, mas eu tenho um risco de mercado, ou seja, oscilação de preço dos ativos ou da taxa de juros. Então, o título público, ele é um ativo livre de risco de crédito, porém outros riscos estão presentes. Ok, achei a minha resposta certa. Muito bem, gostou? Compartilhe com os seus colegas, com os seus amigos, chama mais gente para o canal para a gente conversar mais sobre as certificações Ambima, porque o meu desejo é que você seja aprovado na certificação e tenha sucesso em sua carreira. Te vejo no próximo PQP.